Vamos lá então, vamos começar. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bom mesmo. Tudo quanto fala sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre a revelação da graça, sobre o que ele deixou pra gente, é muito bom para o nosso crescimento. Esse assunto particular, contando um pouco do testemunho, iniciando com isso, foi um dos assuntos que demorou um pouco para revelar no meu coração. O primeiro assunto que revelou no meu coração foi sobre cura divina. Foi algo que caiu no meu coração, se tornou uma palavra rema lá dentro, e desde então aquilo virou um motorzinho e eu tenho crescido nisso. Mas com os anos passando ali, um pouco mais de 10 anos ali, indo para 15 anos para frente ali já, o que que aconteceu? O Espírito Santo começou a mostrar coisas relacionadas à mentalidade, crenças, mostrando a diferença das alianças. E aí eu descobri, quando isso caiu no meu coração, que, pô, cura não é tudo, prosperidade não é tudo, mas saber a diferença das alianças é muito importante para a gente. Por quê? A gente pode ouvir palavras na internet, ou a gente pode ir numa igreja local. E as pessoas fazerem um ensino e misturarem esse ensino, estando no tempo da graça, estando no tempo da nova aliança, misturando esse ensino com a lei e trazer um peso para que aquele que ouve e tentando fazer um domínio baseado em medo, baseado em comportamento, onde a pessoa ela tenta corrigir o comportamento da outra. Não entenda. Fazendo isso, a gente vê muitos cristãos hoje desanimados, tristes com o sistema religioso de maneira geral, e tem sua razão, porque foi inserido um peso muito grande sobre eles. Então, na antiga aliança, tem esse contexto todo aqui trazendo esse peso, que é utilizado também para governar as pessoas, dizendo o seguinte: ah, se você não fizer isso, Deus não vai te usar. Ah, se você não andar com aquele grupo de pessoas lá, você não está no grupo dos escolhidos. Isso não tem nada a ver com nova aliança, não. Isso são invenções que vieram de reflexos do passado e que homens utilizam isso para manter o controle das pessoas. Então a gente vai começar aqui hoje falando sobre mentalidade de nova aliança versus mentalidade da antiga aliança. Então a gente vai começar com o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 3. Vamos bem com calma hoje, porque esse é um tema bem denso, é um tema que é top das galáxias e particularmente depois que começou a cair no meu coração isso aqui alguns anos atrás e continua caindo na iluminação que eu ando tendo, isso aqui tem alegrado o meu coração de uma maneira muito, muito incrível e gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. Olha que interessante. Havendo Deus antigamente falado, isso é Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, perceba, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ou seja, como é que Deus falava antigamente? Se a gente pegar a história de Israel, como tudo aconteceu, a gente vai ter Adão, vai ter a Eva, vai ter os patriarcas. Aí os patriarcas têm Abraão, Isaac, Jacó. Aí chegou Moisés. Aí tem os profetas maiores, os profetas menores. Aí tem os reis, tem os juízes e tem um monte de coisa. Então, como é que Deus falava antigamente? Por meio dessas pessoas. Como o Espírito Santo vinha sobre elas e inspirava elas a falar algo a respeito de Deus. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre três classes ou categorias diferentes de pessoas, que são elas, reis, sacerdotes e profetas. Ele vinha sobre essas três classes somente para dar direção às pessoas, aos povos e aos povos assim por diante. Dentro disso tudo aí, veio a nova aliança, aonde hoje a gente ouve uma outra pessoa e não a antiga pessoa. Quem que é a antiga pessoa? Moisés. Para vocês já saberem de arrancada. A antiga pessoa é Moisés. Então tem muita gente hoje que ainda se baseia nos escritos de Moisés, entende? E ouve somente Moisés. Moisés ouvia a lei, o sistema religioso, o sistema antigo e assim por diante. Hoje a gente ouve quem? Hebreus responde. E a nós, quem aqui está falando a nós? Está falando de nós aqui, ó. E a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha que interessante. Antigamente Deus falava por meio dos profetas, agora ele fala através do Filho. Quem é o Filho? Jesus, Yeshua, o Messias, o Cristo de Nazaré, o Deus que se fez homem.
falou através do Filho. Então, como que eu conheço, como que eu posso conhecer Deus? Através do Filho. Tudo que eu não vejo em Jesus, eu não vejo em Deus. Tudo que eu vejo em Jesus é o que eu vejo de Deus, do que está em Deus. Aí olha o que o escritor de Hebreus fala. A quem constituiu? Quem? Herdeiro de tudo. Quem é que se tornou herdeiro de tudo? Diga, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que foi obediente até a morte de cruz, se entregou de maneira voluntária para cumprir o plano de Deus, para colocar juízo sobre o pecado, para colocar juízo sobre a enfermidade, onde a enfermidade foi depositada no corpo dele, e pela obediência dele, muitos foram feitos justos, assim como a desobediência de um único homem chamado Adão no passado fez de todos os homens com a inclinação de serem injustos, e Cristo Jesus fez pela inclinação dele, a obediência dele, fez todos os homens serem justos. Ou seja, aí você entende aquele verso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça veio de maneira escandalosa, superabundou, ela cresceu, abundou, se tornou gigantesca. Por isso que também lá em 2 Coríntios a gente vê que a gente não conhece mais as pessoas na perspectiva humana de serem. Por exemplo, eu vi o meu vizinho crescer, eu vi que ele era problemático, eu vi que ele se envolveu com drogas, mas agora se tornou cristão. Eu não olho mais para ele com quem ele era, com o que ele fazia, por conhecer ele de nascimento. Eu olho para ele agora como Jesus olha, ou seja, como Jesus vê ele. Jesus vê ele santo, justo, salvo, vê ele cheio do Espírito, vê ele com autoridade e poder para tocar o terror no diabo nessa terra. Jesus vê dessa forma. E o Pai também vê ele assim. Então, quando a gente olha e a gente aprende a olhar como Jesus olha para a gente e olha para ele, a gente entende que ele é um filho de Deus, ele é um justo, ele é um santo, ele tem autoridade, ele tem poder também sobre doenças e enfermidades, ele pode tocar o terror nessa terra. Ele pode abençoar pessoas através das suas próprias mãos. Então, basicamente, é isso que acontece. Aí ele continua. Por quem fez também o mundo, ou seja, aqui ele está falando que ele fez todas as coisas concernentes ao mundo, trazendo uma referência a Gênesis, na criação. 3. O qual, sendo o resplendor de sua glória. Olha que interessante. O Filho aqui é o resplendor da sua glória. O que isso quer dizer na prática? O resplendor da sua glória é aquele que expressa de maneira precisa e transmite tudo a respeito de Deus, tudo a respeito do caráter de Deus, tudo a respeito da vontade de Deus, tudo a respeito daquilo que compõe Deus. Aí ele fala, é a expressa imagem de sua pessoa, confirmando isso que eu estou falando para vocês. É a expressa imagem da sua pessoa, do Deus invisível que criou todas as coisas, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra das majestades das alturas. Então, olha só, a gente vai ouvir Moisés ou a gente vai ouvir o filho que se revelou? A gente vai ouvir o Filho. Então, quem é que tinha o Espírito Santo ainda no tempo da antiga aliança? Cristo Jesus. Quem era aquela pessoa que a gente olha e se tornou o nosso substituto? Cristo Jesus. Então, para quem que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para Pedro, a gente tem que olhar para Paulo, a gente tem que olhar para Lucas, a gente tem que olhar para Tiago, a gente tem que olhar para os outros discípulos? Não, a gente olha para quem? Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus é o modelo da humanidade perfeita, é o modelo a ser seguido, é o modelo que tinha o Espírito Santo, é o modelo de como ele se relacionava com o Pai, é como a gente se relaciona com o nosso Pai hoje, que é o mesmo Pai. Então a gente olha para ele, porque Cristo Jesus é o exemplo da humanidade que a gente haveria de se tornar e se tornou graças à sua morte e ressurreição, quando a gente recebeu ele pela fé. Então a gente olha para ele. Por isso que quando a gente lê as Escrituras, a gente não faz aquela pergunta, que tem muitos livros, inclusive, que tem isso, em seus passos, o que faria Jesus? A gente não faz esse tipo de pergunta, Jesus faria isso.
Eu sou como ele nessa terra. Então, se eu sou como, então, por ser como ele nessa terra, eu ando naquilo que ele andou. E eu andando naquilo que ele andou e vou crescendo nisso, então eu sei exatamente o que ele faria. Então eu expresso ele nessa situação. Eu expresso ele nessa circunstância. Eu expresso ele, a minha realidade, a minha nova identidade nessa área da minha vida. Amém? Aí olha que interessante. Aqui, fazendo mais uma vez, ó, para vocês entenderem a diferença, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso é a antiga aliança. Então, essa parte aqui ele está fazendo uma comparação, ó. No passado, Deus falava dessa forma. Olha agora, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Então, vamos lá. Nesse novo tempo, a gente tem que ouvir quem? Eu não vou abrir para vocês falarem, mas vocês já sabem que tem que ouvir Jesus. E se a gente não está ouvindo Jesus, a gente está ouvindo quem? Essa é a pergunta que a gente não quer calar. A gente tem ouvido Moisés. Então, tudo de problema que tem no nosso coração, da forma que a gente cresceu, da forma que a gente, das crenças que foram se construindo dentro de nós, veio justamente por pessoas que não souberam também expressar Cristo Jesus de maneira adequada, que não foram uma expressão exata de Deus aqui, como Jesus foi. Então, basicamente isso, essas crenças foram moldando a maneira da gente ver as coisas, e através disso o Espírito Santo ele vai ganhando espaço dentro de nós quando a gente reconhece que as nossas crenças interiores precisam ser mudadas. E essas crenças interiores, quando elas são mudadas pela revelação da palavra, acontece o seguinte, acontece uma transformação. Ou seja, de dentro para fora. Então, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de agir é transformada de dentro para fora. Então, a gente para de olhar o comportamento humano. Como assim? Ah, irmão, naquela igreja tal, as irmãs usam coque. Ah, irmão, naquela igreja tal tem que ser só terno. Ah, cruz credo, irmão, na igreja tal não pode barba, porque barba é do diabo. Ah, irmão, você não pode ter tatuagem, porque a tatuagem em si não representa a Deus, irmão, é do cão. Aí o pessoal começa a colocar esse monte de coisa aí dentro de algo que o evangelho não define. E sendo muito sincero e transparente com vocês ainda, isso se torna chato pra caramba, porque a pessoa não sabe do que tá falando, ela tá replicando uma fala que ela não foi buscar informação, ela não caiu com revelação, ela tá achando que tá no Evangelho de Jesus e não tá. E aí eles pegam isso daí e tentam se passar por através de um comportamento que não muda nada. O comportamento não transforma ninguém, o que muda é a transformação verdadeira de dentro para fora, quando as crenças no coração são mudadas. E aí sim, essa pessoa é transformada. É dessa forma que o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa. Quando você prega uma mensagem que só muda o comportamento, não tem transformação verdadeira, porque aquilo não se sustenta. A pessoa ela vai um tempo, vai se frustra e continua tendo o mesmo, cometendo os mesmos erros diariamente do que cometia. E aí, quando ela erra de novo, ela vai para Deus: ó Deus, errei de novo, não sei mais o que fazer, me dá mais uma chance, não estou te sentindo. Aí a pessoa volta para o estado emocional dela, da crença errada dela. E aí, quando ela encontra alguém tatuado, ao invés de ela ser Jesus na vida dessa pessoa, deixar Cristo se manifestar nela e através dela para alcançar aquela pessoa, ela acaba manifestando o sistema religioso, fazendo aquelas pessoas olharem dizendo o seguinte: pô, ser cristão é isso? Andar com essa cara triste, andar cabisbaixo, andar que parece que tá tudo difícil, andar só na luta? Não quero não. Aí chega a concorrência, quem quer a concorrência? O diabo, o inimigo que já está derrotado. E coloca amigos e pessoas que mostram: ei, vem comigo, e mostra a diferença. Por isso que tem muitas pessoas que não querem ser amigo de cristão ou ir num local, porque as pessoas elas ficam nesse sistema baseado de comportamento exterior, onde não tem transformação. E comportamento exterior, eu digo para vocês, isso é performance. E performance não muda ninguém. O que muda é um coração sincero diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vi que isso aqui está errado no meu coração.
Eu não sei a totalidade dessa verdade, não, isso não chegou ainda no meu coração. Eu percebo que eu estou vendo só um pouco e eu reconheço isso. Então eu abro meu coração para enxergar mais. Me mostra a tua verdade nisso. Me coloca nesse lugar novo. Me conduz nesse caminho novo através da sua verdade. E me ensina a ficar permanentemente na sua verdade para que eu seja transformado e possa impactar pessoas para onde eu for. Que as pessoas não vejam a minha vida, mas vejam a sua vida fluir através de mim. Que as pessoas não vejam os meus conselhos, mas vejam os seus conselhos fluir através de mim. Que as pessoas não vejam os meus olhos, mas vejam os seus olhos olhando através de mim. E tudo isso, Pai, para que o Senhor seja glorificado no Filho pelo sacrifício que o Senhor fez, porque a gente vive a vida que o Senhor nos deu pela fé, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então se manifeste no nosso meio dessa forma, Pai. É assim que o cristão da nova aliança, quando entende quem é, ele vai olhar tudo para essa coisa, para esse rolê e vai dizer, pô, Deus, é isso aqui, é tudo isso aí mesmo. Aí você começa a compreender a diferença de viver uma vida transformada ou de tentar ser transformado baseado num comportamento aonde o sistema religioso coloca. Essa é a grande diferença quando você entende isso. Aí ele continua. Olha só que legal. 2 Timóteo aqui, 3,16. Olha que legal esse texto, ó. Toda escritura é divinamente inspirada. Olha só, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Olha só qual que é o proveito dela. Ela é inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar e depois para redarguir. Vou pegar uma outra versão, que essa palavra redarguir é uma palavra muito antiga em algumas versões e pode trazer um entendimento errado. Abra um texto ali de 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Então, esse redarguir está falando o quê? Ela mostra justamente aquilo que não está correto no nosso coração, naquilo que a gente achava que era de Deus, que não era, baseado no molde do mundo que a gente recebeu quando a gente nasceu nessa terra, através das experiências que a gente foi trocando e conhecendo pessoas. Então, esse molde do mundo, que é o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, ele formou os sistemas de crenças dos nossos corações. Então, os nossos corações precisam ser transformados pela palavra quando esse coração percebe que aquilo lá contradiz a nova vida que eu tô, que a gente recebeu de Jesus. E essas crenças somente são transformadas quando a gente começa a enxergar elas. A gente não precisa saber de tudo de tudo que a gente tem em Cristo Jesus. É muito bom quando a gente sabe, mas quando a gente não sabe tudo, a gente precisa aprender a ver o que já está disponível, meditar nessas coisas que já estão disponíveis, abrir o nosso coração em sinceridade para Ele e deixar essa verdade entrar de tal maneira que o rema de Deus, ó, quando eu digo rema de Deus, a palavra se revela dentro. Não só de saber citar um versículo bíblico, não só de conhecer algo teológico, mas o rema de Deus está falando de algo que se revelou dentro do coração daquela pessoa. Algo que se tornou real e vivo e foi experimentado. Quando isso se torna um rema de Deus, você percebe que essa transformação naquela área, por mais que você conseguiu enxergar mínima coisa daquela área, ela começa a ser palpável dentro do seu interior. E quando começa a se tornar palpável dentro do seu interior, automaticamente, sem esforço algum, você vai e começa a agir nessa nova verdade. É isso que acontece quando o nosso coração é transformado. Isso que significa o redarguir nas outras traduções. Aí ele continua aqui. Redarguir, papapá. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então a escritura ela mostra tudo isso, ela é inspirada por Deus, ela mostra o que está de errado lá no fundo do nosso coração através do que a gente aprendeu de crença, pelo molde que a gente cresceu, pela família que a gente nasceu, pelas amizades que a gente fez, pelas coisas que a gente leu, pelas coisas que a gente assistiu. Isso tudo foram formando crenças no nosso coração ao longo dos anos de vida que a gente chama de jornada de vida aqui na Terra. Aí, quando a gente tem o impacto de conhecer a verdade do Evangelho,
através de Jesus, por mais que a gente não vê, não conhece toda ela e a gente continua crescendo e aprofundando cada vez mais no conhecimento de Deus, nesse relacionamento com Ele, porque tem muito para se conhecer. Então, nenhuma pessoa pode afirmar que sabe tudo sobre Deus. A gente pode dizer que a gente, cada dia mais, a gente vai aprofundando e conhecendo Ele em relacionamento. Então, a Escritura, quando ela impacta dessa forma o nosso coração nessa verdade, entendendo que a gente não está mais numa antiga aliança, mas estamos numa nova aliança, mesmo que a gente não conheça tudo que está disponível nessa nova aliança, aquilo que a gente enxerga quando cai no nosso coração se torna algo maravilhoso. E eu creio que muitas pessoas têm revelações sobre isso, de algo, de uma passagem, de algum texto, de alguma verdade que foi ensinada há algum tempo, seja por alguém ou de ouvir alguém, que quando aquilo começou a arder no teu coração e aquilo, pô, agora eu entendi, agora eu entendi. É um entendi, não é do tipo, ah, eu já sabia isso, é um entendi de verdade, porque você percebeu que mudou dentro de você. Isso entrou no teu coração de tal maneira que transformou a maneira de você enxergar. E como você mudou a maneira de você enxergar, automaticamente a sua mentalidade ela vai se adaptando a essa nova maneira de você enxergar e logo o comportamento segue da mesma forma. Então isso é muito bom, é muito proveitoso mesmo. E quando a gente vê esse texto aqui, a gente está falando o quê? A gente tem que entender que Jesus é a chave hermenêutica, ou a chave de interpretação de todo o texto. Ou seja, cada personagem, cada situação, você procura Jesus no texto, porque Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. É somente através dele que a gente vai poder interpretar as Escrituras de maneira correta e coerente naquilo que está lá. Por isso que quando a gente entende que Jesus é a expressão de Deus, a expressão exata de Deus, ele é a expressão de, ele é a verdade, ele traz toda essa parte de quem Deus é, a gente vai ler os textos a partir disso. Por isso que o escritor de Hebreus, quando eu falei lá no início, ele fala que antigamente a gente o Deus falava através dos pais e através dos profetas, agora a gente fala através do Filho. E isso é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Aí olha que interessante. Aqui a gente vai trabalhar agora a evidência da mentalidade da antiga aliança que pode estar ainda na nossa mente ou pode estar ainda no nosso coração. Olha, prestem atenção nisso. A mentalidade da antiga aliança está sempre buscando que Deus fale através de outra pessoa. Lembra antigamente lá que Deus falava através dos profetas, onde os profetas davam direções, apontavam um caminho para as pessoas? A gente vê muito isso na antiga aliança. Por quê? Como eu falei anteriormente, lá no início, o Espírito Santo via sobre três classes: reis, sacerdotes e profetas. Agora o Espírito Santo foi dado sem medida para todo aquele que crê. Então, como que hoje Deus nos conduz através do Filho pelo Espírito? Então, na mentalidade da antiga aliança, ainda no tempo da graça, ainda no tempo dessa nova aliança, muitas pessoas hoje buscam pessoas para terem direções de vida na vida delas. E isso daí corre um perigo muito grande. Por mais sábio que a pessoa pode parecer, quem é que define os passos das nossas vidas é Deus, e Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo e comigo. Por isso que ele veio morar dentro de você por meio do seu espírito. Por isso que quando você tiver qualquer dúvida ou questão, olha para dentro de você, não no sentido psicológico, como muitas pessoas podem pensar, mas olha para quem está em você, tendo essa consciência de que ele está em você. Conversa com ele, medita no que ele diz, perceba as inclinações lá no teu espírito daquilo que ele está dizendo. E aí então ele vai te conduzir, seja através de uma palavra, seja através de uma visão, seja através de uma percepção no teu espírito do que você precisa fazer, seja através de você orando em línguas, ele te dando essa interpretação de línguas, isso é muito legal mesmo. Seja através de você buscar ir lá e de repente uma pessoa nunca te viu na vida e aí te dá algo preciso sem você saber, isso é muito legal quando acontece, muito legal mesmo. Então, como é que a gente vê isso? Hoje tem muitas pessoas que ainda buscam profetas, ou profetisas, ou sei lá, pessoas para darem direções na vida. Isso é a mentalidade da antiga aliança. A mentalidade da nova aliança não é isso. A mentalidade da nova aliança é:
Cristo habita em você por meio do Espírito. Ele já escreveu a palavra dele no seu coração, na tábua da sua vida, e ele te guia de maneira constante ao conhecimento da verdade. E na medida que você se inclina para conhecê-lo, ele vai direcionando sua vida, porque esse é o desejo dele, é a vontade dele desde o início, de ele direcionar a sua vida de maneira pessoal e individual. Ele pode usar pessoas para confirmar direções? Pode, isso acontece, isso é bíblico. Mas sempre ele vai falar com você primeiro. Por quê? Ele quer ter relacionamento contigo. Relacionamento íntimo, que foi o que ele sempre quis, desde a antiga aliança. Estar no meio das pessoas, estar no meio do seu povo para ter uma relação com elas. Segundo ponto da mentalidade da antiga aliança aqui dentro do tempo da graça é o quê? A mentalidade da antiga aliança sempre tentará ganhar ou merecer as bênçãos de Deus, ao invés de acreditar que tudo que recebemos de Deus, recebemos pela graça. Ou seja, a pessoa ela sempre vai querer comprar alguma coisa de Deus. Vai ficar do tipo assim, então se eu dar tanto, ó Deus, ó, tô dando tanto aqui, ó Deus. E esse tanto aqui, como diz a tua escritura, para mim fazer prova de você. Então, olha só, eu estou dando tanto porque eu quero um carro novo, eu estou dando tanto porque eu quero uma casa, eu estou dando tanto porque eu quero disso aqui. Aí a pessoa sempre está tentando ir por um jeito de performance para ser abençoado, sabendo que o evangelho já te abençoou através de Jesus. Onde é que está escrito isso? Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você já é abençoado. Ele já te abençoou com tudo, com tudo. E todas as promessas dele tem o sim e tem o amém dele. Então você já é abençoado, você já está liberado para prosperar. E ser abençoado é você vê que a própria bênção de Deus está sobre você, independente do que você faça. Você nasceu de novo, você está com ele. Você está lá, ele quer te abençoar e ele te abençoou através de Jesus. Então, essa consciência de que você já é abençoado, vai, quando começa a acessar o seu coração, entrar nisso aqui, você começa a enxergar isso lá no teu íntimo do teu coração, por mais que você possa não saber o tamanho da plenitude que isso signifique, um pouco que você vê, você começa a desfrutar disso, aí você começa a entrar no descanso. Entrando no descanso, que o descanso é estar em Cristo, você percebe que você tem tudo nele, você não precisa de absolutamente nada, porque ele já te deu todas as coisas, ele já colocou tudo isso dentro de você. Olha só um comentário legal aqui. A mentalidade da antiga aliança irá afirmar enfaticamente que tudo é pela graça. Olha que interessante. Mas suas ações provarão que elas acreditam que é tudo pelas obras. Lembra que eu citei lá? Ah, se eu der tanto, você é abençoado. Se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Ó, Deus está vendo? Olha só, estou fazendo isso aqui. A pessoa está querendo provar para Deus, na prática, através da performance dela, que o que ela faz valida muito mais do que Jesus fez por ela. Quando Jesus a abençoou lá atrás, quando ele morreu numa cruz por ela, quando ele tomou a antiga vida que era dela e minha e nos deu uma nova vida, quando ele se fez pobre para que a gente fosse rico, quando ele recebeu o pecado no corpo dele e pagou o preço para que a gente fosse justo e santo. Essa substituição que aconteceu foi algo muito topzera das galáxias quando a gente entende. Porque Jesus, além de ser o nosso exemplo, nosso Senhor, nosso mestre, nosso melhor amigo, ser o próprio Deus, ele na cruz ele se torna o nosso substituto. Ele se tornou quem éramos e deu a vida dele para nós. Então ocorre uma substituição. Isso é 2 Coríntios capítulo 5. Olha que interessante. A mentalidade da antiga aliança estará sempre com medo de que Deus esteja bravo com eles. Olha que legal isso. Por alguma coisa, ou ficará bravo com eles se eles fracassarem nas pequenas coisas. A mentalidade da antiga aliança sempre vai estar com medo. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo tudo certinho para Deus? Será isso? Será aquilo? A pessoa sempre vai constantemente ficar pensando nisso. Isso é a mentalidade da antiga aliança. Você, por estar em Cristo Jesus, e eu, por estar em Cristo Jesus, já
Literalmente, a gente já está agradável, não pela nossa performance. Ele nos tornou agradável pelo sangue dele derramado naquela cruz. E quando a gente recebeu a própria vida dele, a gente se tornou agradável para ele, porque ele mesmo nos tornou agradável para ele. Então, quando a gente muda o eixo do nosso entendimento, entendendo que ele nos fez isso, ele nos tornou agradável através do sangue dele. Ele é quem realizou essa obra. Ele é quem fez isso na minha vida, e eu apenas recebo pela fé. Isso é receber pela graça mediante a fé. E não é nada que eu faça vai me tornar mais agradável do que ele fez. Porque tudo aquilo que a gente tenta colocar, ah, Deus, será que eu estou sendo agradável nisso daqui? A gente está tentando colocar uma performance da antiga aliança numa ação da nova aliança, sabendo que ele fez isso por nós. Isso é perigoso, porque você pode viver na nova aliança, mas a tua mentalidade e teu coração estarem totalmente alinhados com a antiga aliança em alguns aspectos da sua vida. Isso é perigoso. Aí olha o comentário que ele faz aqui. Por isso eles estão sempre com medo de tentar qualquer coisa. Eles estão sempre com medo de fazer algo sem uma direção expressa para fazê-lo. A maioria das pregações tem sido feitas baseadas na mentalidade da antiga aliança. De modo que o ensino normal dos púlpitos de igreja é: não faça nada sem permissão ou você ficará em apuros. Aí olha só que interessante. Muitas vezes a autorização a que se refere é a permissão de púlpito ou da liderança ali é o quê? São pessoas ou ministros inseguros dentro de um sistema que sentem a necessidade de estar no controle quando deveriam equipar as pessoas que ali estão para o serviço para abençoar outros. O que que uma liderança faz na prática? A liderança ensina a verdade, equipando aquelas pessoas com o ensino da verdade, treina e capacita aquelas pessoas e libera aquelas pessoas para irem. Vão, façam isso, vão e façam aquilo. Isso é o quê? É você confiar que Jesus, que já está naquela pessoa, através do Espírito Santo, que a gente tem o Espírito de Cristo, através do treinamento, através do conhecimento da verdade, você confia que Cristo Jesus, através daquela pessoa, vai operar através dela e deixa aquela pessoa seguir. Ou seja, você equipa ela com conhecimento da verdade, você acompanha ela, discipula ela, transfere a mente de Cristo naquela pessoa no sentido de ensino e deixa aquela pessoa fazer, praticar. É dessa forma que você equipa pessoas e você treina pessoas. Então, muitas vezes as pessoas estão esperando um telefonema de Deus. Deus, será que eu devo orar por aquela pessoa? É como pegar o meu celular e dizer assim: eu vou ligar para Deus agora e falar assim: alô, Deus, oi, tudo bom? Então, eu tô vendo aqui um paralítico na minha frente de cadeira de rodas. Aí eu queria saber se é para mim orar por ele, sabe? Porque eu não percebo no meu coração aqui nenhuma direção para mim fazer isso, Deus. E aí, o que que o Senhor diz para mim? Aí a pessoa fica aqui, esperando. Aí a linha tocando e nada. Bom, Deus não falou nada não, viu, irmão? Deus não falou nada, então não é o momento de você receber isso, sabe, irmão? Então, olha só, vamos deixar para cá, vamos deixar quieto aqui, vamos esperar Deus dar direção para a gente poder orar por isso. Tá bom, irmão? É tipo assim, muda até a tonalidade de voz. Isso é um exemplo que eu tô citando. Ao invés de olhar para a escritura e dizer o seguinte: Deus já levou essa doença no corpo de Jesus. Deus colocou essa doença no corpo de Jesus e ele pagou o preço para você ser curado. Irmão, isso aqui já está resolvido há mais de 2.000 anos atrás. O teu substituto chamado Jesus, o Cristo, o Nazareno, ele levou essa paralisia no corpo dele. E não é justo para com que ele levou no corpo dele que você fique nessa condição, porque ele levou isso no corpo dele. E é justo para com ele você ser curado e receber das manifestações do que ele fez por ti. Então, pela obediência dele, do que foi colocado no corpo dele, é justo perante ele que tu seja curado e receba isso agora. E baseado nisso, a pessoa vê isso e você ministra: seja curado em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, levante e ande. Aí você ministra. Você precisou fazer um telefonema para Deus ou você conheceu em relacionamento e também as escrituras que dizem que é para você fazer isso? Então, muitas vezes as pessoas elas estão querendo uma direção expressa de algo que Deus já falou, já deu o exemplo de como fazer, tem o próprio Espírito que já está testificando da verdade da palavra e as pessoas ainda estão esperando um telefonema. Alô, Deus. Então, queria saber isso, aquilo e aquele outro. Olha só isso aqui, Deus. As pessoas estão lá. E aí a pessoa vai indo. Tem direções específicas? Tem. Não estou dizendo que não tem. Tem. Quando?
quando de fato você ainda não entendeu algumas coisas da plenitude de Deus naquela área, ele pode te dar direções pequenas para você ir naquele caminho para começar a desenvolver a sua confiança nele naquela área, e desenvolvendo isso, você vai crescendo nessa prática e ele vai te mostrando. Até que aquilo lá você consegue enxergar de maneira plena e completa através do ensino da verdade. Então, sim, as direções expressas vêm baseado nisso. Amém? Aí vamos lá. Parece que a maioria das pessoas, isso que eu acabei de falar, olha que legal essa comparativa aqui, ó. O funcionário de menor valor em uma empresa, olha só que legal isso. O funcionário de menor valor em uma empresa é aquele que faz apenas o que é mandado. Ou seja, a pessoa sempre está esperando que seja mandado para fazer alguma coisa. A pessoa não tem proatividade. Isso falando numa linguagem empresarial. No reino é a mesma coisa. Ele já deu o exemplo, já ensinou como curar enfermos, o próprio Deus, através de Jesus, o próprio Messias mostrou como faz. Os apóstolos seguiram o exemplo dele, mostraram como faz. Então a gente tem N escrituras mostrando de como faz para curar um enfermo. Então é só você olhar aquilo, ver a situação e replicar. Olha a segunda comparativa. O funcionário mais valioso é aquele que se encontra, é aquele que encontra o que precisa ser feito e faz sem precisar ser mandado. Ou seja, é uma pessoa que é totalmente proativa. Ela entendeu o que precisa ser feito e ela simplesmente faz porque ela entendeu que aquilo lá é para ser feito. Ela não espera receber uma ordem de alguém para fazer, ela simplesmente faz porque ela entendeu que é para fazer aquilo. E esse entender para fazer aquilo, quando você encontra líderes que são inseguros e controladores, eles vão ver a proatividade de alguém e eles vão se sentir ameaçados, porque vai sair do controle deles. E saindo do controle deles, eles podem ficar ameaçados. E essa ameaça vai mostrar a insegurança de liderar deles, que eles querem tudo ficar aqui. Isso é um problema. Por isso que pessoas bem resolvidas em Deus, geralmente elas são proativas e elas fazem isso independente de direções, de lideranças ou não, porque elas entenderam que aquilo se trata da nova vida em Cristo Jesus que está nela e que ela está numa nova aliança, com melhores promessas. E essa nova aliança, nessas melhores promessas, já mostrou como fazer. Aí olha só, qualquer especificidades ou orientações específicas, vou colocar uma maneira mais simples, que possamos precisar. Lembra das direções que eu falei anteriormente, que tem também? É o quê? Nos será dado na medida em que avançamos e não antes de irmos. Ou seja, muitas pessoas querem tudo as instruções antes de ir. Tudo antes de ir. Ao invés de entender o que precisa ser feito, e ela começa a andar naquilo lá porque ela entendeu o que precisa ser feito, e aí, na medida que a pessoa vai andando naquilo, vai desenvolvendo aquilo, o Espírito Santo vai trazendo clareza, vai discernindo as coisas, e você vai caminhando nessas direções. Isso mostra como a gente é guiado pelo Espírito na nossa aliança, através do conhecimento da verdade. Entende? Aí vamos lá. Se é algo que você precisasse saber antes de ir para fazer isso, Deus certamente irá mostrar para você antes de você ir. Mas se ele já falou para você ir, à medida que você vai se entregando nessas direções, automaticamente ele vai dando mais instruções. Então, as pequenas instruções são muito importantes também. Entendeu? Então não despreze as pequenas direções que o Espírito Santo te dá, seja para você orar para alguém, seja para você abençoar alguém. Não despreze isso. Vá nessa direção sem medo, porque ele deu essa direção para ti. E conforme você vai crescendo nessas direções, ele vai dando direções maiores, aonde a confiança que você tem nele vai crescendo também, e você vai se tornando mais preciso naquilo que ele está falando. Ou seja, Deus trabalha de acordo com os princípios de uma boa gestão. Ele te diz o que fazer e te dá parâmetros dentro dos quais você deve trabalhar. Então, deixa o como fazer por você. Por isso que uns podem ministrar cura, por exemplo, assoprando, outros podem falar, só mandar a enfermidade sair embora, outros podem pegar um paletó e jogar na pessoa. Benihim faz isso para quem não conhece, a pessoa se levanta de lá curada. Outros podem simplesmente não falar nada e só falar assim, tá feito.
E aí a pessoa simplesmente se levanta e está curada. Como fazer, é você que decide. Mas ele já te deu o espírito dele, a autoridade dele, exemplos de como você pode praticar aquilo. E como você decide aplicar aquilo lá é como diz mais respeito a como você quer fazer aquilo. Por isso que a gente não pode ter uma visão engessada. O que que é uma visão engessada? É só dessa forma que é o jeito certo de fazer. Se a gente achar que é só daquele jeito certo, a gente vai limitar a visão achando que aquilo lá é o jeito certo de como aplicar as coisas. E na verdade, não. O como fazer isso, você tem que ser, pô, peraí, eu posso pegar isso aqui e fazer dessa forma aqui também, que vai funcionar do mesmo jeito. Porque no final não é a forma que eu faço. Se trata do que ele fez por mim, do porquê ele fez por mim, da minha identidade nele, no que eu tenho nele. Se trata disso tudo dele. Dentro disso tudo, eu posso fazer dessa forma, porque simplesmente não é a forma que eu faço, se trata dele em mim manifestando aquilo que ele deseja manifestar. Amém? Então, hoje a gente viu lá desde o início sobre a mentalidade da antiga aliança, algumas diferenças, e aqui a gente falou da evidência da mentalidade da antiga aliança no tempo que a gente está hoje, chamado graça. E essa graça de Deus, através do conhecimento da nova aliança que a gente está, por isso que é muito importante a gente conhecer a dispensação da graça que a gente está hoje, que a gente vive, justamente para que essa verdade entre no nosso coração, se torne o rema de Deus, que caia dentro, se torne vivo e transforme o nosso entendimento de tal maneira que o nosso comportamento é mudado de dentro para fora. Exemplo. Muita gente hoje tem problema de perdão. Até postei essa semana no grupo lá hoje. Muita gente tem problema de perdão. Por quê? Ah, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Olha o que aquela pessoa me fez. Aí a pessoa diz que perdoou muitas vezes, mas lá no coração dela tem algo que está mal resolvido. Tem algo que a pessoa fica magoado, magoada, ressentida, ofendida e assim por diante. E aí a pessoa diz que perdoou, mas lá dentro está machucando, o coração dela está machucado. Aí, quando ela entende que o perdão se trata de Cristo nela, perdoando a ti mesmo, primeiramente, pelo sacrifício que ele fez, e é o perdão dele em você e através de você, alcançando também aquela pessoa. Ou seja, por isso que não se trata do que as pessoas fazem conosco, se trata de como a gente reage e aplica aquilo que Jesus deu para a gente fazer. Por isso que nessa aplicação do perdão, por exemplo, você vasculha seu coração, a profundeza do seu coração, e se ainda tiver lá uma mágoa, um ressentimento, você, pô, Deus, tem isso aqui ainda, eu não quero isso aqui. Você se libera disso, entendendo que Cristo te perdoou. E da mesma medida que Cristo te perdoou, querendo te alcançar, Ele quer alcançar aquela vida através de você também. E a maneira daquela pessoa ver ele em você é você liberando, se desprendendo disso, liberando o perdão com o qual ele te perdoou também, para que aquela pessoa ande naquilo. Então é difícil perdoar? A resposta é não. Só se torna difícil quando a pessoa ela não tem um entendimento no sentido de revelação no coração dela sobre isso. Porque quando cai no coração dela isso, de fato, se aquilo se torna vivo, ela não tem dificuldade de perdoar. Ela vai crescendo nessa prática, porque aquilo se tornou a verdade no coração dela. Ela vai crescendo quando vê, se torna tão automático que a pessoa ela começa a andar e ela não, ela anda naquilo de uma maneira tão top que nada do que aconteça ofende ela. Ela simplesmente anda tipo num lugar acima por causa de Jesus. Ela anda naquilo que Jesus colocou ela para andar. E ela se torna, de certa forma, uma pessoa intocável no sentido de emocionalmente de maneira sentimental, aonde ela entendeu que o coração dela recebeu aquilo e é automático. Então ela não fica, ela não, ele ou ela não fica magoado, ele ou ela não fica ressentido, não cresce em raiz de amargura e assim vai indo. Mas lembre-se, você começa a enxergar isso e dentro disso você começa a crescer nessa prática. Então isso é muito bom também. Então por hoje seria isso, que é bastante informação do que eu falei aqui, muito coisa mesmo. Esse vídeo vai ser disponibilizado lá no canal do YouTube. Revejam, porque é muito legal você ouvir isso. Meditem nisso, de verdade. Isso faz toda a diferença.
Revejam quantas vezes for necessário, peguem todos os pontos e deixem o Espírito Santo, através da palavra, iluminar vocês. Deixa eu parar de gravar aqui.